Boa noite a todos. Já vamos iniciar nosso estudo de Atos, capítulo 9. Com certeza, a conversão mais impactante, talvez, do livro de Atos e talvez de toda a história, que a conversão de Saulo de Tarso, que deixou de ser o principal perseguidor da igreja e se tornou talvez o mais influente pregador no Novo Testamento e da história, não somente pelas viagens, pelas mensagens que ele apresentou em vários contextos, mas as cartas dele. 13 epístolas do Novo Testamento escritas por este apóstolo. E o capítulo 9 conta para nós a história da conversão dele. Depois, quando ele defende a sua vida, seu trabalho, diante de governantes, ele vai referir alguns fatos e até acrescentar algumas outras informações ainda mais tarde no livro. Mas, por enquanto, nós vamos observar o que acontece aqui no capítulo 9. O final do capítulo fala sobre o efeito dessa mudança de cessar a perseguição de Saulo, o efeito que isso teve na igreja, na região. Aí volta a falar um pouquinho sobre o trabalho de Pedro, fazendo a ponte entre a conversão de Saulo e a conversão de Cornélio. Porque, novamente, Pedro entra como personagem principal no capítulo 10, levando a palavra para Cornélio. Então é isso que nós vamos observar no capítulo 9. Vamos começar com a leitura aqui do capítulo 9 até versículo 9, e depois as primeiras perguntas. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ok, sobre esses primeiros versículos aqui, vamos observar nas perguntas. A primeira pergunta para Jonathan: por qual motivo Saulo ia para Damasco? Saulo ia para Damasco com a intenção de prender os seguidores de Jesus, levar, levá-los para Jerusalém. Perfeito. Então ele foi ainda nesse período de perseguição. E ele está indo com toda a intenção de acabar com a igreja e perseguir esses irmãos. E Becca, pergunta número 2, tem 5 partes aqui sobre o encontro que Saulo teve no caminho. Primeiro, o que ele viu? Ele viu uma luz do céu que brilhava ao redor dele. Ok? E o que ele ouviu? Uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que ele perguntou para essa pessoa? Quem és tu, Senhor? Ok? E qual foi a resposta que ele recebeu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E qual foi o estado de Saulo depois desse encontro? Ele ficou cego e precisou ser guiado pelos outros até Damasco. Ok, muito bom. Agora, em outras mensagens eu já tenho comentado sobre isso, mas uma curiosidade aqui. Eu li anos atrás e já encontrei várias versões desse artigo, mas um artigo escrito por um autor de uma denominação que defendia a ideia da salvação de Saulo no caminho para Damasco. E o nome que ele deu para esse artigo foi Entre a Cela e o Chão.
E ele falou que Saulo estava chegando num cavalo branco em Damasco, e quando viu essa luz e ouviu a voz, que ele caiu na terra, e entre a cela e o chão, que ele foi salvo. Não tem nada na história aqui de cavalo, nem cavalo branco ou de qualquer outra cor, nada que diz que ele foi montado em cavalo, ou que caiu de cavalo. Inclusive, diz, depois que eles conduziram pela mão, dá a impressão até que ele estava indo a pé, provavelmente. Mas, de qualquer forma, também nada que sugere que a salvação dele tenha acontecido no caminho, porque ele ainda vai para Damasco, vai esperar um tempo, vai ter tempo para refletir sobre a sua vida, para orar, e depois Ananias vai chegar e falar para ele o que é necessário para ele ser salvo. Temos que ter muito cuidado de não trocar a sequência das coisas ou acrescentar coisas que não temos no texto para defender alguma doutrina humana. Ok, obrigado, Becca. Agora, antes das próximas perguntas, a leitura do versículo 10 ao 19. Diz aqui no 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e, numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ok, agora várias coisas sobre esses versículos de 10 a 19. Pergunta número 3, Léo, Saulo ficou hospedado onde? Na casa de Judas. Ok, na casa de Judas, diz versículo 11. E a pergunta 4, Rosana, quem foi o homem enviado pelo Senhor para falar com Saulo? Ananias. Ananias, ok. E descreve Ananias como um discípulo aqui, e foi o mesmo que ele tinha visto na visão. Pergunta número 5, Benita, qual foi a objeção que esse homem levantou? E Saulo disse que ele tinha feito muitos males aos santos em Jerusalém. Ok, ele sabia da fama de Saulo na perseguição e sabia que ele chegou a Damasco com essa intenção de fazer a mesma coisa que havia feito em Jerusalém. Então, naturalmente, ele tinha um certo medo de Saulo e imaginou que Saulo estivesse tentando enganar as pessoas para se aproximar das pessoas com a intenção de prender e levar para Jerusalém. E pergunta número 6, Josias, nos planos de Deus, como Saulo serviria e como ele sofreria? Paulo serviria aos planos de Deus como um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e os israelitas. Ok? E o sofrimento? Sim, ele sofreria enfrentando muito sofrimento pelo nome de Cristo. Se Ananias está pensando aqui que Saulo merece algum castigo, Jesus não disse que era castigo o motivo desse sofrimento, mas ele deixou claro, ele vai sofrer.
como ele causou sofrimento, ele ia sofrer. E nisso, sabemos ao longo da vida de Paulo, da sua carreira, que ele sofreu muita perseguição. De ser açoitado, de passar por naufrágios várias vezes, de ser preso, ameaçado de morte. Sofreu muito como servo do Senhor, mas nunca desistiu, uma vez que ele realmente assumiu esse compromisso com o Senhor. Ok, vamos ler um pouquinho mais e depois as próximas perguntas. Continuando no versículo 19, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ok, sobre esses versículos aqui, mais algumas perguntas. Pergunta 7 para o Bruno. O que Saulo fez durante o resto do tempo que permaneceu em Damasco? Ele pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ok. Diz que ele permaneceu com os discípulos, proclamando Jesus nas sinagogas. E interessante que, observando o versículo 20 e 22, defende Jesus como Filho de Deus e também como o Cristo. Então, juntando vários fatos importantes sobre Jesus nesta mensagem. E vocês perceberam como usou a palavra ousadamente várias vezes falando sobre o trabalho de Saulo? Ele não fez isso de forma tímida, mas ousadamente, abertamente afirmando essas verdades sobre o Senhor Jesus. E pergunta 8, Jonathan, qual foi a reação do povo ao ouvir Paulo pregando sobre Jesus? Ficaram admirados e questionaram como aquele que antes perseguia os cristãos agora pregava sobre Jesus. Ok, muito bom. Ficaram admirados, atônitos, diz algumas versões, e obviamente não conseguiram refutar o ensinamento de Saulo, por isso que vão partir para uma outra solução ao problema de Saulo. Pergunta número 9, Becca. Quem procurava a oportunidade para matar Saulo? E quem o ajudou a fugir de Damasco? Os judeus procuravam matá-lo, né? Mas os seus discípulos o ajudaram descendo num cesto por uma muralha. Sim. Não é a última vez que Saulo vai receber ajuda para escapar de alguém tramando para matá-lo. Mas nesse caso aqui, foram os próprios discípulos que agora confiavam em Saulo que ajudaram a escapar. E a pergunta número 10, Léo, como foi a reação dos discípulos em Jerusalém quando Saulo voltou para lá? Eles ficaram com medo e eles não acreditaram que ele estava falando a verdade, que ele servia ao Senhor. Ok. Eles não acreditavam. Mesmo com as evidências que ele mesmo apresentou, não foi suficiente para convencer esses irmãos. E por isso precisou de uma ajuda. Rosana, quem persuadiu os apóstolos a aceitarem Saulo?
Barnabé. Barnabé convenceu os apóstolos de que Saulo havia se convertido realmente. Ok, Barnabé de novo. Já encontramos Barnabé lá naquela história no capítulo 4, a generosidade dele, e que foi dado esse apelido de filho de exortação, filho de consolação, que Barnabé, na verdade, é um apelido dele, mas o nome pelo qual nós conhecemos esse homem no relato do livro de Atos. E pergunta número 12, Benita, quando os helenistas em Jerusalém queriam matar Saulo, ele foi para onde e com a ajuda de quem? Ele foi para Cesareia e depois Tarso, e os irmãos da igreja ajudaram. Ok. Os mesmos que tinham medo dele, agora deram ajuda para ele passar por Cesareia e continuar até Tarso, a terra dele. Ele está voltando para lá. O livro de Gálatas, especialmente, dá mais algumas informações sobre coisas que aconteceram, uma ideia de tempo que passou em toda essa história aqui do capítulo 9. Mas como estamos estudando Atos, vamos ficar no relato de Atos aqui. E observamos agora que Saulo foi de Damasco para Jerusalém, para Cesareia, para Tarso. E depois nós vamos ver mais sobre a história dele no capítulo 11, quando ele vai ser chamado para ajudar numa outra cidade, com uma nova congregação. Mas é interessante imaginar aqui, é possível que algumas das pessoas que ajudaram Saulo a escapar em Jerusalém foram familiares de pessoas mortas por causa das perseguições desse mesmo homem. E uma ideia até pouco difícil de imaginar, mas que eu acho muito bonita em pensar, é de imaginar Paulo num culto na igreja em Jerusalém, do lado da mãe de algum discípulo que ele mesmo tinha perseguido, até talvez até a morte da pessoa. E agora louvando ao Senhor juntos, porque Deus perdoou e salvou esse pecador. E como nós hoje temos o privilégio quando nós nos reunimos com irmãos, todos nós deixamos para trás pecados que Deus perdoou e agora temos o privilégio de levantar as nossas vozes em harmonia para engrandecer o nome do nosso Redentor. Ok, agora mais uma leitura antes das próximas perguntas, do versículo 31 ao fim do capítulo. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor
chamado Simão. Ok, agora as últimas das perguntas normais. Pergunta número 13, voltando para Josias. Tendo acabado a perseguição conduzida por Saulo, como ficaram os irmãos nas regiões da Judeia, Galileia e Samaria? Eles tiveram paz, foram edificados, viviam no temor do Senhor, e eles também se multiplicavam pelo encorajamento do Espírito Santo. Ok. Basicamente, temos uma pausa aqui depois da perseguição de Saulo. Vai ter outras perseguições depois, mas talvez nem tanto em Jerusalém em si. Até chegamos na prisão do próprio Paulo, mais para o fim do livro. Então, depois de passar por toda aquela perseguição que obrigou esses irmãos a saírem espalhando a palavra para outros lugares, agora os irmãos têm paz e podem crescer mais tranquilamente por enquanto. E pergunta número 14, Léo, Pedro continuou ativo, saindo de Jerusalém. O que ele fez de notável nos seguintes lugares? O que ele fez em Lida? Ele curou um paralítico. Ok. E em Jope? Uma mulher foi ressuscitada. Sim. Eu acho interessante nesse relato sobre a ressurreição de Tabita, ou Dorcas, aqui, a sequência no relato sugere que esses homens foram para buscar Pedro depois da morte de Dorcas. Pouco diferente daquele caso onde mandaram para Jesus mensagem sobre Lázaro, quando Lázaro estava enfermo, mas antes de morrer. Dá a impressão que eles já esperavam que Pedro teria, de fato, poder para ressuscitar mortos. E ele mostrou que Deus tinha dado essa capacidade, esse dom para ele. Pergunta número 15. Jonathan, como Dorcas se destacou? Ela era conhecida por suas boas obras e esmolas. Exatamente. Boas obras e esmolas, até as viúvas mostrando as coisas que ela havia feito. Percebemos aqui uma atitude de uma discípula que achou suas maneiras de servir. E a generosidade dela ficou notável entre os irmãos e entre outras pessoas, com certeza. Não diz nada sobre nenhum papel público dela, mas, de fato, uma pessoa com coração de serva, ajudando outras pessoas. E um excelente exemplo também para nós. E agora, um desafio adicional para hoje caiu para o Bruno. Bruno, determine a sequência certa dos seguintes acontecimentos na história de Saulo. Eu fui tão generoso que já ajudei com a primeira resposta, que ele participou da morte de Estevão. Agora, a segunda. Ele saiu de Jerusalém com a intenção de perseguir cristãos em Damasco. Ok, isso que nós observamos no começo do capítulo 9. E a terceira coisa? Ele ficou cego. Ok, eu tenho uma antes disso. Não tinha mais uma coisa antes de ficar cego? Bom, até daria para trocar talvez esses dois. Então eu entendo como seria possível você responder assim. O que aconteceu praticamente ao mesmo tempo? Ele chamou Jesus de Senhor, né? Esses acontecimentos aconteceram. Então aí, até quando fiz a pergunta, eu pensei, daria para trocar esses dois, porque quando ele levantou, ele estava cego. Mas é possível que foi a própria luz que cegou antes de ele chamar Jesus de Senhor. Então, 3 e 4 pode trocar a sequência e a resposta não está errada. Agora, quinta coisa. Ele orou enquanto estava hospedado na casa de Judas. Ok. A sexta coisa. Foi ensinado por Ananias. E por último. Batizado. Foi batizado. Ok. Então, a sequência que eu coloquei foi essa, mas se você trocou 3 e 4, não tem problema, porque realmente são coisas basicamente simultâneas na história. A pergunta não foi perfeita nesse sentido. Ok. Isso termina o capítulo 9.
se Deus permitir, semana que vem, uma outra conversão super importante, a conversão de Cornélio, o primeiro gentio. Lembramos que o etíope já foi convertido no capítulo 8, mas ele provavelmente teria sido ou helenista, um judeu que morava lá, ou prosélito, alguém que já se converteu ao judaísmo antes de ser convertido a Cristo. Mas aqui estamos falando de alguém que nunca se converteu ao judaísmo. Era temente a Deus, mas não era convertido, não era prosélito. Mas um gentio convertido, abrindo a porta de acesso para pessoas que não eram da nação dos judeus. É uma conversão bastante importante e várias coisas importantes para aprender no capítulo 10, semana que vem.